vamos falar sobre Zaqueu publicano, lá em Lucas capítulo 19. Se você quiser ler, fique à disposição. Todos nós conhecemos essa incrível passagem. E nós vamos aprender aqui hoje 3 pontos que Zaqueu nos ensina, Zaqueu publicano. Se nós formos virar a página do livro, abrir o leque, nós vamos ver a grande história de Zaqueu, uma história simples que nos traz grandes aprendizados. História não, mas foi um fato que realmente aconteceu. E antes de começar pelo primeiro ponto, quem foi Zaqueu? Zaqueu era o chefe dos publicanos. Zaqueu era uma pessoa de respeito, não por tamanho, estatura, porque Zaqueu era um homem pequeno. Mas Zaqueu era respeitado pelo cargo, ele era chefe dos publicanos, era cobrador de impostos. Então todas as pessoas daquela região, daquela época, temiam e respeitavam aqueles que cobravam impostos. Então Zaqueu, ele era um cobrador de impostos, ele fazia aquilo todo dia. Zaqueu toda semana estava cobrando impostos na casa do seu João, seu Maria. Nome supositório, gente. Então Zaqueu, ele fazia o que ele fazia todo dia. A missão de Zaqueu era cobrar impostos. Todo dia Zaqueu cobrava impostos, fique bem claro. Então o primeiro ponto que Zaqueu nos ensina: aprenda com as oportunidades. A palavra vai dizer que Zaqueu, ele cobrava impostos e que certo dia ele ouve falar de Jesus. Eu fiquei imaginando Zaqueu cobrando impostos. Naquele tempo não tinha noticiário, não tinha TikTok, não tinha aparelho celular para ver quem era famoso, para saber o que estava acontecendo na cidade, não. Pelo contrário, a comunicação era mais forte naquela época, as pessoas falavam mais, as pessoas se comunicavam. Não estou chamando o povo de fofoqueiro, pelo contrário, as pessoas tinham uma comunicação muito clara. E ainda mais quando a fama era grande. Então Jesus, por ser famoso, chega aos ouvidos de Zaqueu. E antes de chegar aos ouvidos de Zaqueu, eu fico imaginando Zaqueu movimentando para ouvir acerca de Jesus. Zaqueu batendo na porta da casa da irmã Maria. Não está na Bíblia, mas como suposição, meus irmãos, para que vocês vão entender, Zaqueu bate na casa da irmã Maria. Quem atende é o irmão Marcos. Então, Zaqueu vai cobrar. Marcos, tá na hora de você pagar imposto. E o Marcos vai falar: eu não tenho dinheiro, volta semana que vem, Zaqueu. Então Zaqueu vai na segunda casa, vai cobrar imposto também. E o mesmo vai falar: Zaqueu, eu não tô mais trabalhando, mas volta depois. E o terceiro, Zaqueu vai cobrar, vai bater na porta e vai chamar o de casa. Zaqueu, juntamente lá com os soldados, vai cobrar os impostos, vai bater na porta. E o terceiro vai falar: Zaqueu, eu não tenho dinheiro, você já me cobrou antes. Porventura, para de me cobrar, semana que vem eu tento dar mais um pouco. Então Zaqueu sai, mas depois Zaqueu vem. Passa uma semana, Zaqueu volta. E Jesus, ele passava naquela região. Eu fico imaginando, meus irmãos, supositoriamente, não que aconteceu, não que está na Bíblia, mas que pode ter acontecido. Jesus, ele passava, transformava a situação das pessoas. Então eu fico imaginando que a pessoa que não tinha emprego passou a ter. A pessoa que passava por necessidade, passava fome e passou a comer. A pessoa que não tinha emprego, a porta foi aberta. Então Zaqueu vai lá, vai cobrar imposto. Zaqueu bate na casa do irmão lá que ele tinha batido a primeira vez. Ele vai falar: preciso do dinheiro. Aí a pessoa fala: Zaqueu, eu consegui o dinheiro, eu tomo aqui. Então Zaqueu falou: oxe, como assim? No pensamento de Zaqueu, como pode? Ele não tinha dinheiro nenhum. Então Zaqueu bate na segunda porta: eu preciso do dinheiro. Então esse cara da segunda casa vai falar: Zaqueu, toma aqui adiantado. Então Zaqueu fica: não é possível, como que este também tem dinheiro? Então Zaqueu vai na terceira casa, bate na porta. E Zaqueu bate na porta e cobra o imposto. E aquele homem fala: Zaqueu, eu consegui um emprego. E Zaqueu, o que está acontecendo? Nenhum deles tinha dinheiro para me pagar. Agora, como assim? Todo mundo tem dinheiro, o que está acontecendo? E Zaqueu troca comunicação daqui e ali. Ele fala: Jesus mudou a minha vida. Então
Zaqueu ouve falar de Jesus de alguma forma, não estou falando que foi assim, mas de alguma forma chegou aos ouvidos de Zaqueu sobre Jesus. Então Zaqueu desejou no coração dele, primeiro, não perca as oportunidades. Quando você sentir algo, vá atrás dos seus sonhos, vai atrás do que o seu coração te direciona. Claro que a Bíblia fala para fugir da aparência do mal, mas tem muita gente aqui abrindo laços que quer conhecer a Deus, quer conhecer a Deus. Vai na igreja uma vez, mas a experiência comum dessa pessoa de desejar uma vez vai transformar a vida dela, porque Deus ele vai pegar dias incomuns para fazê-los extraordinários. Então chame, convide essa pessoa, seu vizinho, seu amigo de trabalho, seu amigo de escola, chame ele para ir na igreja uma vez. Pode deixar que o primeiro convite você faz, depois o céu se responsabiliza. Você chama uma vez, que tudo que for desligado na terra será ligado no céu. A ação é sua, começa de mim e de você, você chama. E depois você causa reação na terra. Depois Deus vai responder com a reação do céu. Toma posse, pode chamar seu amigo, seu vizinho, sua vizinha, amigo de trabalho, porque Deus vai prover, tá? O segundo ponto que a gente aprende com o Zaqueu: você não vai conseguir viver experiência se você não romper a multidão. É necessário romper a multidão. Deus não te chamou para ser uma pessoa comum, não. Deus te chamou para ser diferente no meio da multidão. Pessoas comuns não vivem o que devem viver. Pessoas porque ficam com medo da multidão, acabam ficando com medo. Então Deus ele não te chamou para ser comum, Deus ele te chamou para ser diferente. Zaqueu sobe na árvore, Zaqueu homem de pequena estatura, e fica imaginando as pessoas olhando para Zaqueu, falando: não era esse ali o homem respeitado? Zaqueu está em cima da árvore. Então Jesus vai falar: Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém pousar em tua casa. A multidão está seguindo Jesus, está vendo os milagres, maravilhas de Jesus, mas elas não têm uma ligação direta com com o verdadeiro mestre. Agora, quem rompe a multidão não precisa olhar do lado de trás, não. Quem rompe a multidão tem a experiência direta com o próprio Cristo. Então é importante a gente romper a multidão para a gente vivenciar o que a gente nunca vivenciou, para a gente começar a viver o que a gente nunca viveu, para a gente começar a ter o que a gente nunca teve antes. Então é necessário romper a multidão. Só que Jesus ele deixa um ponto muito interessante: Zaqueu não começa de cima, começa de baixo, desce depressa. É o paradoxo do evangelho. Para subir tem que descer, para ser exaltado tem que ser humilhado, para viver tem que morrer, para ganhar tem que perder. Zaqueu não começa subindo, não começa em posição de destaque como muitos estão querendo nos dias de hoje. Começa descendo que aí você vai começar a ter experiências diferentes aqui. O terceiro ponto que Zaqueu nos ensina é que se a gente quiser vivenciar coisas novas, nós vamos ter que deixar as coisas velhas. Não tem como você viver coisas novas olhando para as coisas do ontem. Não tem como você vivenciar coisas novas olhando para as coisas do passado. Não tem como. O próprio Jesus disse que não tem como colocar vinho novo em odre velha. Odre é vasilha, não se coloca vinho novo em vasilha velha, em odre velho, porque a fermentação do vinho vai romper a vasilha. O próprio Jesus vai falar isso através de uma palavra, porque você não tem como viver coisas novas preso no ontem, não tem como você vivenciar os planos de Deus, os melhores planos de Deus para a sua vida, preso nas coisas do passado, preso nos traumas. Então Deus está dizendo, papai está dizendo para nós nesta hora: não tem como você ter uma vida diferente, não tem como você vivenciar coisas novas se você olhar para as coisas do ontem. Então a palavra é: seja uma pessoa que vive o presente tendo uma visão para o futuro, e não uma pessoa que está vivenciando o presente presa no passado.